E aí pessoal, tudo bem? Sou Paulo Bergamini para o canal Motor News e hoje eu vou mostrar para vocês a versão mais completa do novo C3, do novo Citroën C3. Estou falando da versão Fuel 1.6 com câmbio automático. Vamos ver o que esse carro tem de bom. Afinal, ele já está fazendo bastante sucesso. Tudo bem que a versão que mais vende ainda é a 1.0, que tem um preço ainda mais competitivo, mas vou logo adiantar para vocês, eu achei esse carro bastante interessante, com uma proposta muito legal e um preço muito justo. Vamos lá, novo Citroën C3 na versão Fuel 1.6 automático. Vem comigo, vamos conhecer o que esse compacto tem para oferecer, além dos seus concorrentes. Aqui na dianteira, a versão 1.6, ela não tem diferença nenhuma em relação à versão 1.0. Na verdade, se você for analisar no detalhe, externamente não há diferenças, tá? O pessoal pode até reclamar um pouco quem optar pela versão 1.6, afinal vai ser confundido na rua com o 1.0. Então a gente tem aqui a mesma assinatura em LED, né, fazendo essas duas pontas. O grupo óptico, nesse caso aqui, dividido em três partes, né? Você tem a luz de LED aqui, a luz de posição, o farol principal e ali embaixo o farol de neblina, que essa versão tem. A grade central até bastante reduzida, né? A área de ventilação por aqui. Aqui nova identificação visual da Citroën, com essa barra que pega a grade toda, né? Na verdade não é tão nova assim, né? Mas foi mantida e até ressaltada aqui no caso dessa nova geração do C3. Você tem aqui as tradicionais molduras pretas, né, na caixa de roda. Então você tem uma sequência dessa área preta que vem do para-choque dianteiro, passa por cima da roda dianteira, corre toda a lateral do carro, roda traseira e o para-choque traseiro. Essa versão aqui, como é vamos chamar de topo de linha, embora eu acho que a Citroën ainda vai lançar uma versão acima dessa num futuro próximo, hoje ela é a mais equipada. É a Fuel 1.6, então ele tem a pintura Biton, né, como se chama, com o teto com uma cor contrastante com o restante da carroceria. Tem rodas de liga leve de 15 polegadas. Então a Citroën foi bastante tradicional até nisso, com pneus 195, 55, 15. O próprio C3 Aircross anterior já não usava mais o nome C3, né? O Citroën Aircross usava rodas 16. Nesse caso aqui a Citroën optou por rodas 15 e pneus mais baratos, mas que compuseram um visual bastante harmônico. Se você imaginar que esse carro concorre em preço com compactos como Renault Kwid e Fiat Mobi, meu amigo, não tem o que comparar. O Citroën C3 está muito, além de ser mais encorpado, muito mais espaçoso. Ele oferece algumas coisas a mais do que esses concorrentes, né, em termos de preço. Aqui na traseira também não há diferenças em relação à versão 1.0 que eu já mostrei para vocês. Você tem o grupo óptico formado por essas duas barras aqui, né, a luz de freio, a luz de posição quando você está com o farol ligado, pisca, luz de ré, a marca Citroën bem destacada aqui no centro, a identificação do modelo C3. Não há nenhuma identificação, como eu já disse, que se trata da versão 1.6 nem da versão Fuel. Vamos ver aqui o porta-malas. É um porta-malas de 300 litros, uma capacidade boa, bastante boa para esse tamanho de carro, né? Como ele se propõe a ser um compacto. Aqui embaixo você tem um step de uso temporário e algum espaço ali para pequenos objetos que você queira manter ocultos. Tem ancoragem de cadeirinha, né? Para cadeirinha de bebê. O acesso é fácil, a tampa é bastante leve. Nessa versão tem a câmera de ré, né? O vidro pega toda a janela traseira, né? Não é uma janela, o vidro traseiro pega toda a lateral da porta, embora a área de visualização seja aqui dentro, né? Brake light, limpador traseiro, como eu já falei, o teto dá numa cor contrastando com a carroceria e tem um baixo relevo aqui, interessante quando você vê o carro por cima. Tem as barras no teto para aumentar a sensação de altura do carro, né? Vamos ver aqui um pouco do espaço interno. Quando você imagina um carro com menos de 4 metros de comprimento e numa faixa de preço bastante disputada, você imagina logo um carro apertado. Mas não é o que acontece no Citroën C3.
O banco dianteiro está regulado na posição que eu dirijo e o espaço aqui ainda é bastante razoável se você considerar a categoria do carro. 3 encostos de cabeça, 3 cintos de 3 pontos, ancoragem de cadeirinha de bebê. Ali no chão a gente tem 2 entradas USB para o banco traseiro, um porta-objetos. Agora eu vou sentar aqui, espaço para a cabeça tranquilo, espaço para as pernas tranquilo. Dá mais uma pessoa aqui sem aperto, é claro que se forem 3 pessoas no banco traseiro o negócio complica um pouco, mas isso não é exclusividade do Citroën C3. Então você consegue se sentar aqui no banco traseiro do C3 com muito mais conforto e espaço, volto a dizer, do que seus concorrentes principais em termos de preço, que seria novamente o Fiat Mobi e Renault Kwid. Então a Citroën está de parabéns aqui na solução de espaço que ela arrumou, né, aqui para o interior do carro. Vou mostrar agora aqui o banco dianteiro. Aqui na frente você tem o espaço bastante tranquilo, generoso. Os bancos são todos revestidos em tecido simples, mas bem feito, né? Com um detalhe azul na costura, um tom cinza aqui, cinza mais escuro nas extremidades. O banco tem regulagem de altura. O volante tem os comandos básicos ali de volume e para atender o telefone, volume do som e para atender o telefone. Não tem grandes requintes de controles. Aqui alguns comandos que a Citroën insiste em deixar fora do alcance normal, vamos dizer, que seria o painel da porta. Então você tem aqui o controle, o comando elétrico dos espelhos retrovisores, a trava das portas, o bloqueio do vidro elétrico traseiro e a função eco para você limitar a potência do motor e com isso economizar mais combustível, e uma última teclinha vazia ali disponível. Isso tudo, na minha opinião, poderia estar ali no centro do painel, numa posição mais visível. O comando do espelho poderia estar aqui na porta, mas com isso a Citroën economiza fiação, né, para ir para as laterais e tornar o carro com uma construção mais econômica. Aqui por dentro, o painel é aquele mesmo painel minimalista, né, que se resume a esse quadradinho digital aqui, com as principais informações do carro. Você tem ali o velocímetro, o odômetro, temperatura do motor, quantidade de combustível e as luzes alerta em volta e a posição da alavanca do câmbio, né, que está em P. Aí eu posso passar para o neutro, para o drive, para ré, e ele sinaliza ali. Quando eu passo para ré, eu tenho à disposição uma câmera de ré com uma definição bastante interessante. A central multimídia é bem ampla, né, embora a tela não seja tão grande, né, ela é estreita e comprida, então acaba dando uma boa visualização. As saídas de ar-condicionado tem um design aqui bem interessante, né, de quadradinhos, bem estilizado, e estão numa posição boa, numa posição elevada. O painel tem esse detalhe de acabamento aqui, sempre na cor azul, tem esse porta-objetos aqui na frente do passageiro, os comandos do ar-condicionado, mais uma entrada USB, uma entrada 12 volts, uma prateleirazinha aqui para você guardar objetos, outro porta-objetos ali embaixo, 2 porta-copos, e aqui uma curiosidade, o comando do vidro elétrico traseiro. Então, ao invés de colocar um comando aqui na frente para o motorista controlar o vidro traseiro e outro nas portas, a Citroën optou por colocar um controle único do vidro traseiro aqui, que na teoria é acessível tanto para o motorista, para o passageiro aqui do lado, quanto para os ocupantes do banco traseiro. Então, com isso, ela economizou toda a fiação do vidro elétrico que teria que sair para colocar os comandos nas portas traseiras. Como eu disse, é um carro com a proposta de ser econômico e de baixo custo de construção. Então qualquer economia de cabeamento, de fiação, de componentes eletrônicos ou elétricos é bem-vinda no intuito de baratear o custo do carro. E sinceramente isso aqui não compromete muita coisa, não é a solução mais ergonômica possível, mas é só questão de se habituar. O porta-luvas tem um tamanho assim, quase razoável. Ele é bem profundo, mas é estreitinho. Então as coisas ficam lá para dentro. Vamos falar mais um pouquinho aqui sobre design exterior, do exterior do carro. Frente alta, uma boa inclinação da coluna A, que é do para-brisa, e um cubo aqui central, né?
Se você olhar com atenção, você tem carros como o Fiat Uno lá atrás, em 1983, que tinha uma solução um pouco parecida com essa. É um carro meio quadradinho, embora o C3 seja mais arredondado e tenha proporções bem maiores. É um carro bem maior do que foi o Fiat Uno no meio dos anos 80, né, de 1980. Mas é uma solução bastante interessante no que se refere ao visual. Você tem uma boa altura livre do solo, que quase o coloca de fato como um SUV. Assim, na medida em si ele já poderia ser classificado como um SUV, mas pela proposta do carro, como a própria Citroën diz, é um hatch com atitude de SUV. Esse é o slogan, vamos dizer assim, o tema da Citroën para esse novo C3. Na versão Fuel você tem o teto Biton, como eu já falei, o espelho também pintado na cor preta, repetidor de pisca aqui no espelho retrovisor. O motor é o 1.6 de origem PSA, Peugeot Citroën, associado ao câmbio automático de 6 marchas, então é uma solução que já está no mercado há bastante tempo. É um motor confiável, que tem bom desempenho e índices razoáveis de consumo. Falando de consumo, eu tive a oportunidade de dirigir esse carro na estrada e com 4 pessoas, bagagem e ar-condicionado ligado, lembrando que é 1.6 automático, eu consegui médias de 13 km por litro. Então eu acho que é um número bastante interessante, mesmo considerando que é um carro econômico. Volto a repetir, 4 pessoas, ar-condicionado ligado, bagagem na estrada, né? 13 km por litro com gasolina no motor 1.6 automático, eu considero um bom número. Na cidade, andando sozinho, né? Só o motorista, também com ar ligado, estou fazendo uma média de 9, 8,5 a 9,5 km por litro, que também eu considero uma marca bastante razoável quando você leva em consideração o desempenho que o carro oferece e o câmbio automático, como eu já disse, e o ar-condicionado ligado. Esse aqui é a nova aposta da Citroën para crescer no mercado e já está crescendo. O carro é muito interessante. Essa versão aqui, você pode até dizer, mas é um carro de quase 100 mil reais. É praticamente 100 mil reais, ok. Mas é 1.6 automático. Nessa categoria, se você começa a comparar com carros como o Fiat Argo, o HB20, o Volkswagen Polo, o Chevrolet Onix, tudo bem, são carros de uma categoria um pouco superior. Mas para eles terem ou motor turbo ou motor 1.6 e automático, eles vão para 115, 120 mil reais. E a Citroën conseguiu segurar o C3 completinho, sem luxo, mas com muita funcionalidade na faixa dos 100 mil reais hoje, né? Eu tô gravando esse vídeo agora e bem iniciozinho de janeiro de 2023. Eu não sei quando você for assistir esse vídeo quanto vai estar custando esse carro, mas hoje, janeiro de 2023, essa versão aqui está em torno de 100 mil reais. Agora vamos entrar para eu mostrar mais detalhes do carro por dentro, para você conhecer um pouquinho mais do novo Citroën C3, conversar um pouco mais sobre o carro. Vamos lá! E se vocês gostaram do vídeo até aqui, se vocês estão gostando do carro, não esqueçam de curtir, de se inscrever no canal Motor News para ajudar a gente a crescer. Compartilhe, comente, se inscreva no canal, deixe suas opiniões sobre o vídeo, sobre o carro. Vamos lá, entrar e rodar um pouquinho no novo C3 1.6 automático na versão Fuel. Aqui no interior, como eu já mostrei para vocês, o carro é um pouco minimalista. Não espere do C3 soluções de luxo, tá? Então o que você vai ter aqui de requinte é um volante revestido em couro, com costura aparente. Você vai ter o câmbio automático, né, com uma alavanca bastante anatômica. E o câmbio tem opção de troca de marchas manuais na alavanca, não tem borboleta aqui, mas é prático, né? Marcha para frente, marcha para trás. Freio de mão tradicional aqui do alavanca. Ele não tem sensor de luminosidade, ele não tem sensor de chuva, ele não tem alerta de permanência em faixa, alerta de colisão, frenagem autônoma. Não tem nada desses requintes, vamos dizer assim, ou dessas soluções de segurança. É um carro para ser barato, é um carro cru, vamos dizer assim, mas um carro muito bem pensado, muito bem realizado. A gente percebe que é um projeto que tem, como é
normal do mercado tem muito a evoluir. Então, se a Citroën quiser agregar essas soluções todas de segurança, de conforto, de requinte, o carro está apto a receber isso tudo. Tá? Lembrando que a plataforma, o conjunto estrutural que esse C3 aqui usa, é o mesmo do Peugeot 208, é a plataforma CMP um pouquinho simplificada. Então é uma plataforma que comporta todas essas soluções de segurança e de requinte ou conforto, como você quiser chamar. Nesse caso específico, a proposta é ser um carro acessível, um carro barato, então ela simplificou o que deu, como essa solução do vidro elétrico traseiro com comando centralizado aqui, comando único tanto para os ocupantes do banco dianteiro quanto para o de trás. Por outro lado, tem uma boa central multimídia com conexão Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Isso nessa categoria é um diferencial. Você tem o volante regulável em altura, não em profundidade, mas em altura sim. Airbag duplo frontal, não tem airbag lateral e não tem airbag de cortina, são só as duas bolsas frontais, mas é um carro muito, como eu já disse, foi muito bem pensado a ideia dele, né? As soluções e a proposta do carro. Então o espaço interno, por exemplo, é muito bom quando você considera os concorrentes e o tamanho externo do carro. O banco do motorista tem regulagem em altura, claro, reclinação do encosto, é lógico. O encosto de cabeça também é regulável, ele não tem aquela solução que está meio na moda agora do encosto de cabeça integrado à estrutura do banco. O painel, o acabamento das portas é todo em plástico duro, mas é bem realizado, é bem montado, vamos dizer assim. A gente percebe alguns vãos assim pequenos nos encaixes, mas nada que desabone a construção do carro, né? Agora vamos dirigir um pouquinho, né? Câmbio no drive, volante regulado, banco regulado. O carro é leve, é um carro de pouco mais de 900 quilos, com um motor de 114 cavalos, com um bom torque de mais de 15 quilos de torque, um câmbio automático de 6 marchas, bem ajustado para esse motor. Então você tem soluções que tornam a condução do carro muito agradável. E outro detalhe, a Citroën fez um ajuste de suspensão muito legal nesse carro. Você tem um carro que ao mesmo tempo é firme, que garante uma boa estabilidade, mas bastante confortável. A suspensão, o conjunto de suspensões do carro amortece bem as irregularidades do piso, ajudados pelos pneus que são de perfil 55, que não é muito baixo, né? E que ajuda na absorção dos impactos. Então você tem aqui uma condução muito fácil. É um carro muito gostoso e muito fácil de dirigir, tanto na versão 1.0 manual, que eu já mostrei para vocês, e nessa aqui que seria a versão de luxo, vamos dizer assim, desse novo C3. É um carro que desliza fácil, que se dirige com muita facilidade. Até pelo fato de você sentar numa posição um pouco mais elevada em relação aos hatches normais, também possibilita essa boa visibilidade de tudo que está em volta, um controle mais apurado dos comandos do carro. Então o que eu posso dizer para vocês sobre essa versão aqui específica do novo C3 é um caso a se pensar. Eu acho que vale a pena, e você tem que avaliar quais são as outras opções de mercado que você tem nessa faixa de 100 mil reais. Como eu já disse, que é o preço dele hoje, em janeiro de 2023. Tá? Qualquer outro carro que você vá buscar um câmbio automático, um motor 1.6 ou 1.0 turbo, você não vai encontrar nessa faixa de preço, tá? Por outro lado, nessa faixa de preço, essa aqui é o carro que tem a melhor solução de espaço interno, de aproveitamento de espaço e de dirigibilidade, porque é um carro muito gostoso de dirigir, como eu já disse, que anda muito fácil, tem um desempenho muito bom, uma estabilidade muito boa, um conjunto muito bom, tá? O que pode evoluir? Muita coisa, segurança e equipamentos principalmente, mas aí você já vai partir para uma outra categoria de preço, que é até possível que a Citroën invista em versões mais completas num futuro próximo. Hoje, dentro da proposta de ser um carro barato, de ser um carro simples, de construção fácil, de manutenção fácil,
eu acho que a proposta foi amplamente atingida com êxito, tá? Porque o carro ficou realmente muito legal. É um carro muito honesto naquilo que ele se propõe, é um termo que eu gosto de usar. Ele não está se propondo a ser um carro de luxo, ele está se propondo a ser um carro prático, acessível, mas com um pacote bem legal. Então é isso. Esse foi o Citroën, o novo Citroën C3 na versão Feel 1.6 automático. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem, interajam com a gente no Motor News para ajudar o canal a crescer. Até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado.